Então nós estamos tratando desse assunto e falando um pouco da vida, de Martinho Lutero. Você sabe que no dia 31 de outubro vamos comemorar 502 anos da Reforma Protestante, que aconteceu no ano de 1517, século XVI. Você sabe que naquela época a Igreja Romana, Católica Romana, dominava todas as coisas. Não somente a religião, mas também a cultura, a economia, a política daquela época. Era a Idade Média, o povo vivia uma opressão muito grande. E principalmente nesse aspecto da fé, do perdão dos pecados, da justificação. Porque eles acreditavam e pregavam para o povo daquela época que o perdão dos pecados só eram alcançados a partir do momento em que o cristão pagasse indulgências ou participasse dos sacramentos. Teria que pagar, teria que ser batizado. E, infelizmente, algumas pessoas acreditam que nós só somos perdoados depois do batismo, o que é uma mentira, o que não é bíblico. Então, Lutero vivia debaixo dessa opressão da teologia medieval. Eles acreditavam que o perdão era uma doença a ser curada e que tinham que fazer essas coisas, tinham que fazer boas obras para alcançar o perdão dos pecados. Antes de nós entrarmos no texto, vou dar um pano de fundo aqui para a gente contextualizar. Você sabe que Martinho Lutero era um monge católico da ordem de Agostinho, um monge agostiniano. E aconteceu que, durante esse período, um amigo dele morreu. Enquanto ele era monge, um amigo morreu. E ele ficou apavorado, porque ele já se via em conflito profundo ao que se referia ao juízo de Deus. O Deus justo, que pune os pecadores. Lutero era obcecado demais com isso. Se você não sabe, ele se autoflagelava, ele vivia uma angústia constante. Isso foi tão forte que depois de desperto e reformado e crente de verdade, ele costumava dizer: meu nome é pecador, sobrenome pecador. Mas na época de monge, diz a história que ele constantemente, ele confessava os seus pecados no confessionário. Ele tinha essa necessidade de alcançar o perdão diante de Deus. E conta a história de que isso era tão forte que uma vez o seu superior comentou o seguinte: irmão Martinho, se vais confessar tanto assim, por que não mata o teu pai ou a tua mãe, ou comete adultério? E não me venha mais aqui com ninharias ou falsos pecados. Ele passava horas falando dos seus pecados e o cara encheu o saco. Lutero, então, um dia, pelo privilégio de estudar as Escrituras e o grande privilégio de poder ensinar, ele foi professor, ele se deparou com o texto de Romanos 1,17, que já falamos: o meu justo viverá pela fé. O texto de Paulo, citando Abacuque 2,4. E não foi num passe de mágica que ele despertou para essa verdade da justificação pela fé, mas foi um processo. É como se, quando ele leu aquele texto, pensa, pam, deu tela azul na cabeça dele. E ele ficou meditando nisso, e o Espírito Santo trabalhando na vida dele, até que ele entendeu da justificação pela fé. Não vou falar com as minhas palavras, eu quero, antes de mais nada, indicar esse livro da Editora Fiel, porque a reforma ainda é importante. E eu vou ler justamente aqui um trecho da biografia, quando ele relata dessa experiência. Se você não sabe, o primeiro biógrafo de Martinho Lutero foi seu amigo Philippe Melanchthon. E aqui no livro, eu recomendo, compre esse livro, venha falar com a gente no final, procure o irmão Luiz, que ele é o cara da lujinha. Nós podemos encomendar esse livro direto com a editora por um preço mais acessível. Aqui diz assim: quando Lutero entendeu da justiça de Deus, não como um peso, mas como um presente,
ao povo de Deus. Vou ler. Enquanto isso, nesse mesmo ano de 1519, eu começara a interpretar novamente os Salmos. Senti confiança por ser agora mais experiente, tendo trabalhado em cursos universitários com as cartas de São Paulo aos Romanos, e aos Gálatas e a Epístola aos Hebreus, havia concebido o desejo ardente de entender o que Paulo queria dizer em sua carta aos Romanos. Mas até então eu era impedido, não pelo sangue frio do meu coração, mas por uma única palavra que se encontra no capítulo 1. A justiça de Deus é nela revelada. Eu odiava a palavra justiça de Deus, que pelo uso e costume de todos os meus professores, fui ensinado a entender filosoficamente como referência a justiça formal ou ativa, como eles a chamam, ou seja, a justiça pela qual Deus é justo e pela qual ele pune os pecadores injustos. Mas eu, monge irrepreensível que era, achava que diante de Deus eu era pecador com uma consciência extremamente perturbada. Não podia ter certeza se Deus havia sido aplacado por minha satisfação. Eu não amava, pelo contrário, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores. Em silêncio, se eu não blasfemava, certamente resmungava com veemência e ficava irado com Deus. E dizia, não basta que sejamos miseráveis pecadores, perdidos por toda a eternidade devido ao pecado original, sermos oprimidos por toda espécie de calamidade, por meio dos 10 mandamentos? Porque Deus amontou a tristeza sobre tristeza mediante o Evangelho, e com o Evangelho nos ameaça com a sua justiça e ira? Olha só, era assim que eu me enfurecia. Com consciência indômita e perturbada, constantemente atormentava São Paulo com aquele pedaço em Romanos 1, desejando ansiosamente saber o que queria dizer com aquilo. Meditava noite e dia nessas palavras, até que finalmente, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao seu contexto. A justiça de Deus, nela revelada, como está escrito, o justo viverá pela fé. Comecei então a entender que nesse versículo, a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa justa vive por dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Lindo. Comecei a entender que esse versículo quer dizer que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, mas é uma justiça passiva, ou seja, pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, conforme está escrito, o justo vive pela fé. De repente, senti ter nascido de novo e entrado no próprio paraíso pelos seus portais abertos. Imediatamente vi toda a Escritura por uma ótica diferente. Percorri de memória as Escrituras e descobri que outros termos tinham significado análogo, ou seja, a obra de Deus, que é o Deus que opera em nós, o poder de Deus que nos torna poderosos, a sabedoria de Deus com a qual Ele nos torna sábios, a força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus. Exaltava essas minhas mais doces palavras, a justiça de Deus, com tanto amor quanto antes eu as tinha odiado. Para mim, essa frase de Paulo era o próprio portal do paraíso. Depois disso, li o Espírito e a Letra de Agostinho, onde encontrei o que eu não teria ousado esperar. Descobri que ele também interpretava a justiça de Deus de maneira similar, ou seja, como aquilo com que Deus nos reveste quando nos justifica. Embora Agostinho tivesse dito isso de maneira imperfeita e não explicasse em detalhes como Deus imputa sobre nós a justiça, ainda assim eu me agradei por ele ensinar a justiça de Deus, pela qual nós somos justificados. Amém. Veja a importância parar e meditar num texto e perceber o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Veja a importância de entendermos que não existe uma nova revelação. Veja a importância de olharmos para a história da igreja e encontrar outros irmãos a quem Deus falou, a quem Deus se revelou. Lutero, então, entendeu que a justiça de Deus é um presente. Pois o justificado vive por causa da obediência.
não a nossa. Obediência e o mérito de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é libertador, e ainda é. Então vamos tratar da sola fide, da justificação pela fé somente. A respeito dessa doutrina da justificação, que muitos têm se confundido a respeito dela, muita gente trata dela de uma forma equivocada, tosca. A partir disso, João Calvino disse que a doutrina da justificação é o principal ponto de apoio pelo qual se articula a religião. Ele também disse, ou melhor, Martinho Lutero, também falando disso, falou que interpretamos a justificação simplesmente como a aceitação pela qual Deus nos recebe em seu favor como homens justos. E dizemos que ele consiste na remissão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. Martin Lloyd Jones, um pouco mais contemporâneo nosso, dizia que a justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o protestantismo. E ainda Martinho Lutero disse que a justificação pela fé é o tema principal do qual fluem todas as outras doutrinas. Importante. O que é justificação? A justificação é declarar justo. É o inverso de condenação. Lembram? Jesus é o justo pelos injustos. A justificação fala da ação substitutiva. Jesus morreu no meu e no teu lugar. Fomos substituídos pelo Cordeiro de Deus, aquele que não tinha pecado. A justificação fala de um juiz que declara justo outra pessoa. Não há um justo sequer nessa terra, diz a palavra de Deus. Mas nós somos o povo justificado de Deus. É como se no tribunal o juiz olhasse para um ladrão e por bondade e vontade dele, ele declarasse esse criminoso justificado. Seus pecados estão perdoados. Isso é justificação. Todos nós, assim como Martinho Lutero e todos os outros que eu citei aqui, fomos nascidos em pecado. Davi já falava disso. Nascemos em pecado. Somos pecadores. Lutero também dizia que somos santos e pecadores. Essa é a nossa realidade. Pecadores que foram justificados. O juiz nos declarou justos. Diante dos olhos dele, então, somos justos. Mas é necessário que o mundo saiba que somos justificados. É muito legal porque a partir do momento que a Bíblia fala da doutrina da justificação e de que outro morreu no nosso lugar, Jesus vestiu as nossas vestes imundas e sobre ele estava a nossa acusação e a condenação que nos era devida. Mas para que isso acontecesse, ele derramou o seu sangue, ele verteu o seu sangue, melhor dizendo, o seu sangue naquela cruz. E nós somos revestidos de vestes alvas de justiça. E isso fala daquele que foi justificado, mas fala de santificação. Essa veste de santidade tem que ser vista por todos os homens. Então a santificação testifica que fomos justificados. Soberania de Deus na salvação, na justificação, no perdão dos nossos pecados, mas a responsabilidade dos homens de glorificar a Cristo nos seus passos. Amém? A justificação é uma declaração, não é um processo. É que nem o exemplo do juiz. Justificado. Pronto. Mas a santificação é transformação em nossas vidas. Mas a partir da justificação é que o Espírito Santo inicia o processo de santificação na minha e na tua vida, até a glorificação. O apóstolo Paulo disse que nós temos que desenvolver a nossa salvação. O que ele está dizendo? Que temos que caminhar como salvos, desenvolvendo e crescendo na nossa santificação, para que Deus seja glorificado, para que todos vejam que nós somos salvos. É isso? Acho que não temos mais dúvidas, né? Referente ao que é a justificação. Mas o que é a fé?
Justificados pela fé somente. Cara, é impressionante que uma palavrinha tão pequena tem causado tanta confusão no meio cristão e principalmente no meio evangélico. Porque muitas pessoas têm apoiado a sua fé na fé. Eu tenho fé nas coisas, eu tenho fé naquilo que eu posso fazer. E muita gente tem apostado e apoiado sua fé em objetos, cara. Tem gente que bota o copo d'água em cima da televisão e mostra na Bíblia onde está isso. É triste. Então, por isso é necessário que a gente entenda o que é a fé. Talvez você, que é bem crente, quando eu te perguntar, irmão, o que é a fé? Você vai me responder o que está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Parabéns para você. Essa é uma resposta muito boa. Mas nós temos que entender o que não é a fé. A fé não é um poder, não é uma força, não é uma magia. A fé não é algo que nós temos que fazer, coisas que temos que realizar. Uma vez eu lembro, eu sou bem visual, assim, eu costumo prestar atenção nas coisas. E uma vez eu estava no centro da cidade e vi um piá que escreveu, acho que com liquid paper na mochila dele, estava branco, deve ser liquid paper. Estava escrito assim: fé no Pai que o inimigo cai. Yo! Eu fiquei pensando naquilo, cara, que entendimento truncado. Na verdade, o inimigo já foi derrotado. É fé no Pai, porque o inimigo já caiu. Nós não temos, Deus não depende da nossa fé, não temos que fazer nada. Ele não depende de mim, não depende de você para agir. Fé naquilo que Deus já fez. Fé na obra da cruz do Calvário. Fé porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Fé no Deus Todo-Poderoso. Ele não depende de nós para operar. Isso é uma heresia que muitos têm pregado por aí. Fé no que ele já fez. Se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver isso. Então a justificação pela fé tem muito mais a ver com desistir de fazer as coisas. Olha que louco isso. A fé tem a ver com desistirmos de fazer as coisas. Não tem nada a ver com o que nós fazemos. Temos que simplesmente descansar na graça e na misericórdia de Deus. Como eu falei antes, não é uma atitude totalmente passiva. Ao mesmo tempo que o Deus soberano opera todas as coisas, a nossa resposta é de fé, é de fidelidade, é de santificação diante do que Ele está fazendo. A nossa resposta, a nossa responsabilidade é caminhar de acordo com aquele que nos chamou. De novo eu falo, não é uma fé no que podemos fazer, é fé na obra perfeita de Deus, que se completou na cruz de Cristo, por nós. Fé em Cristo somente. A fé é uma obra divina que nos modifica, que nos faz renascer de Deus, que mata o velho Adão em nossas vidas e transforma as pessoas de uma forma bem diferente, de coração transformado, de sentimento, mentalidade, de todas as nossas forças. Porque essa fé da Bíblia, a fé que é dom de Deus, ela traz consigo o Espírito Santo. Amém? Uma definição bem rápida de Lutero, falando da fé, ele disse que a fé é a confiança viva e inabalável na graça de Deus. Sabe quando eu e você, nós éramos pequenos e tínhamos medo do escuro? Ah, pai, deixa pelo menos a luz do corredor acesa. Agora a gente anda na escuridão, brother, sem ter medo de nada, porque confiamos no Senhor. É assim. A graça de Deus. E, obviamente, sabemos, vou chover no molhado de novo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é no cara da internet, não é naquele que tinha bigode e não tem mais, está falando um monte de palhaçada por aí. É fé na palavra de Deus. Não é fé naquilo que eu ouvi falar, é fé nas Escrituras. Não é fé naquilo que eu faço, é fé na palavra de Deus. Vamos para o texto? Eu te convido a abrir a tua Bíblia em Hebreus 11. Já que falamos, né? Hebreus 11. Vamos ler os versos 1, 2 e 3.
Hebreus 11. Eu peço que você que encontrou se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler. Hebreus 11, 1, 2 e 3. Estou feliz, estou vendo o povo que hoje deixou o celular no banco e está com a Bíblia na mão. Louvado seja Deus por isso. Hebreus 11, 1. A fé é a garantia do que se espera, é a prova do que não se vê. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, por favor. Bendito Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, o Senhor, que é rico em misericórdias, Pai, tem operado em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos ajuda. Ajuda-me, Senhor, a ler, explicar e aplicar o texto, e que esse texto, Pai, que é a palavra viva e eficaz, venha nos confrontar e nos consolar em Ti somente. Venha transformar, Senhor Deus, as nossas vidas para louvor da Tua glória, Deus. Obrigado, Pai, pela vida dos Teus servos, pelo autor da carta aos Hebreus, Pai, por tudo que vamos tratar hoje aqui. Seu Senhor glorificado, ser por nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, muito obrigado. Você que já leu a carta aos Hebreus, percebe que lá ele traz uma galeria de homens e mulheres de fé, que viveram pela fé, que fizeram proezas, que alcançaram um bom testemunho diante de Deus e dos homens, homens e mulheres que possuíam uma fé digna. E por isso, eles são dignos de serem imitados. Hoje, nesse texto, vou pedir a ajuda de 3 heróis da fé que nós vamos encontrar aqui. Vamos ler adiante do texto. São eles, Enoque, Abraão e Moisés. Com eles nós vamos aprender de uma fé prática que glorifica a Deus. O primeiro personagem, então, é Enoque. Leia comigo os versos 5 e 6 de Hebreus 11. 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Eu estou lendo na versão Almeida século 21. Se você pensa em comprar uma Bíblia nova, nós, de novo, vamos fazer propaganda dessa versão, é muito boa. Compre uma Bíblia Almeida século 21. Então, o personagem primeiro que nós vimos é Enoque, aquele que andava com Deus. Que privilégio, hein? Alguém que anda com Deus. O nome de Enoque significa dedicado. E aprendemos dele um verdadeiro relacionamento. Relacionamento, eu entendo que nós vamos aprofundando na intimidade e a partir do momento que decidimos caminhar. É assim no casamento, são assim nos relacionamentos de amizade, né? Nós vamos caminhando juntos e vamos crescendo na intimidade, num relacionamento saudável. Enoque, então, andou com Deus. E ele se tornou agradável a Deus por isso, como nós lemos. É legal os 6, né, que não está marcado na tua Bíblia, marca que sem fé é impossível agradar a Deus. O que aprendemos também com Enoque é que no Antigo Testamento, no contexto hebraico, o caminhar com Deus fala do caminho da fé, o caminho das coisas que iriam acontecer. E no contexto de filosofia grega, entendimento do pensamento grego, que é o do Novo Testamento, fala de uma vida de fé, de viver aquilo que aprendemos, de viver a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Marca esse texto e vai comigo lá para Gênesis 5, por favor.
Gênesis 5, 21 ao 24. Diz assim, verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Cara, eu não sei se você já se referiu, quando a gente fala de uma pessoa bem avançada de idade, assim, velho, bem velho, porque lá é um Matusalém. Não sei se ainda hoje as pessoas usam essa expressão, né? Ô, Matusalém! Tinha um amigo meu lá de Porto Alegre, o Duda, que ele dizia, Cunha, desde que eu nasci, o meu vizinho é velho. Ele só morre, cara, cortando a cabeça, eu acho, porque ele é Highlander. Então quando a gente falava assim, cara, aquele velhinho é velho. Lá vai o Matusalém. Acontece que o Enoque era o pai dele, cara. Ele era mais velho ainda. Pensa. Só que o Matusalém ganhou. Ele viveu 960 anos. Você continua lendo o texto de Gênesis, ele continua com o título do velho mais velho que pisou nessa terra. Matusalém foi avô de Noé. Então, o Enoque foi bisavô de Noé. Mas eu, lendo isso aqui, esse relato de Gênesis, esse breve relato da vida de Enoque, cara, eu sou obrigado a fazer um paralelo. Ele viveu 365 anos. Enoque, o dedicado, aquele que andava com Deus. Qual é a lição que tiramos disso? Irmão, todos os 365 anos, dias, todos os 365 dias do ano que temos, são para nós andarmos com o Senhor, crescendo num relacionamento íntimo e diário com o Deus Criador de todas as coisas, com o nosso Pai. Que os nossos dias sejam dedicados ao Senhor que nos chamou. É assim que tem que ser o nosso relacionamento, numa simplicidade de vida com Deus. Não num âmbito religioso, como Martinho Lutero vivia antes de conhecer o Senhor, na sua plenitude. Ele vivia de uma forma religiosa. Infelizmente, muitos de nós só nos lembramos de caminhar com o Senhor no domingo durante 2 horas do culto. Isso é nocivo. Isso não é cristianismo. Isso não é vida com Deus. Porque, eu não sei, a gente chega numa idade e fica meio pensativo, né? Eu não sei se tu já parou para pensar qual é o legado que você quer deixar nessa vida. Ah, fulano foi um caixa de banco excelente. Ah, o outro lá tocava uma gaita que era uma beleza. No meu caso, sei desenhar. Poxa, o Paulo desenhava legal. Não. Um bom testemunho, um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para as pessoas que vão ficar depois da gente, é o de caminharmos com Deus. Uma vida dedicada ao Senhor, simples, mas profunda, aos pés de Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquela velha conversa? Quando as pessoas que trabalham com a gente, que estudam contigo, passam por um aperto, correm para você, para pedir uma oração, para pedir ajuda. Cara, se isso não está acontecendo na tua vida, meu irmão, está complicado do teu lado. As pessoas têm que saber a quem você serve, de quem você e eu somos filhos. Amém? Amém. Então, ali no verso 24 de Gênesis, nós lemos que ele já não era mais, ele foi tomado pelo Senhor. E naquela época, olha, isso aqui é o Gênesis, cara. Nem tinham lançado o filme Deixados para Trás ainda. E ele foi arrebatado. Não veja esse filme. Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte, que maravilha! Que coisa
maravilhosa, que presente! E isso, lá no Gênesis, já apontava para o Cristo, aquele que foi tomado, assunto aos céus pelo Senhor, o Filho, a quem Deus tomou para si. E fala de nós, os filhos. Fala daquele que venceu a morte. Amém? Lembre de Enoque, quando você meditar nessas coisas. O apóstolo Paulo sabia dessa importância de caminhar com Deus. Eu gosto de citar Paulo, porque Paulo é legal demais. E ele tinha isso tão forte na vida dele. Se você não leu Atos 17 ainda, leia, quando ele estava lá diante dos gregos, em Atenas, falando do Deus do desconhecido. Tinha vários deuses, né? Na Grécia. E tinha um monumento do Deus do desconhecido. E Paulo disse, é desse Deus que vos falo. Esse Deus do desconhecido. Porque é nele que vivemos, nos movemos e existimos. É essa consciência de Cristo que temos que ter. É essa intensidade de relacionamento com Deus. Vivemos, nos movemos porque existimos nele. Fala de um relacionamento profundo, de tamanha intimidade, de sermos um com Ele. E eu não estou inventando isso. O próprio Jesus falou isso em João 17. Pai, que eles sejam um. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado daqueles que foram justificados pela fé somente. Como vamos viver os nossos dias dedicados ao Senhor? Caminhando com Ele, confiando, esperando, dependendo do Senhor em todas as coisas. Dessa forma, eu e você vamos ser um com Ele. Amém? O segundo personagem, volta lá para Hebreus, por favor, 11. O segundo personagem é Abraão. Esse aqui muita gente gosta, conhece, né? Abraão significa o pai de multidão. Vamos ler Hebreus 11, 8 até o 10. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Que beleza! Abraão era tipo, não sei se eu posso dizer um milionário da época, tinha muitas posses, tinha uma boa condição de vida. Mas a partir do momento que ele ouviu e reconheceu a voz do Senhor, ele saiu da sua zona de conforto. Aprendemos com ele da obediência e da confiança que todo cristão deve ter. Ele ouviu e obedeceu a voz de Deus, lemos o verso 8, saiu de onde estava, entendeu ele de ser um peregrino nessa terra, no verso 9, ele que tinha condição de morar melhores lugares, viveu em tendas. Por quê? Ele aguardava a cidade celestial, edificada pelo Senhor, fundamentada pelo Senhor, o edificador. E eu não sei se você, assim como eu, se perguntou várias vezes. Quando eu comecei na fé, eu lia o Antigo Testamento e as pessoas falavam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Cara, eu sempre achei isso muito curioso. O Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Você sabe, Abraão, pai de Isaque, que foi pai de Jacó. Aí meditando nessas coisas, estudando, é meio óbvio, mas talvez você seja mais esperto do que eu. Abraão, aquele que foi chamado, Isaque, o filho da promessa, e Jacó, o segundo, não o primeiro. Aquele que teve o seu nome transformado. Passou de Jacó para Israel, o segundo, assim como o segundo Adão, que é Cristo. E o que nós aprendemos com isso? Que os filhos
o Deus de Israel, chama os seus filhos, promete e cumpre a sua vontade no seu povo eleito. O Deus que chama, promete e cumpre. Aprendemos também com Abraão que nós devemos confiar em quem conhecemos. Ele ouviu a voz de Deus, reconheceu o Senhor como Deus e obedeceu. Talvez a tua mãe falava que nem a minha, quando a gente era pequeno, ia a pé para a escola, ela dizia, não aceita bala de ninguém. Não confia em quem tu não conhece. É verdade. E Abraão confiou no Senhor, porque ele o conhecia, ele obedeceu, porque ele sabia que o Deus que chama é fiel. E essa fé de Abraão se baseia no caráter de Deus. Vou dar um exemplo dessa fé. Quando a gente tem a experiência de voar, viajar de avião, por acaso alguém aqui vai lá na sala do piloto e bate na porta? Oh, pode abrir aí, por favor. Ô meu, acende aquela luz ali, cara, puxa isso direito, liga o reloginho, faz assim, faz assado. Alguém de nós fica dando pitaco pro piloto? Ou a gente simplesmente confia na loucura da tecnologia que bota um avião de toneladas no céu e confiamos na aptidão, na habilidade daquele que conduz e nos leva para uma boa viagem? É assim que nós temos que confiar no Senhor. Ele é o Deus fiel que nos conduz. Ele é justo e fiel para cumprir a sua promessa. Nós somos os filhos da promessa. A gente aprende também que a fé de Abraão influenciou as pessoas, né? Tanto que daí a Sara foi influenciada pela fé. Primeiro ela não acreditou. Lembra da história? Ela riu quando os anjos falaram que ela tem um filho. Tanto que o nome do piá foi Risada. Para você que não sabe, Isaac é risada. Mas ela foi influenciada, depois ela creu. E o bebê nasceu, deu tudo certo. Abraão também, a partir de Isaac, viveu o sacrifício da fé. Existe o preço, como eu falei antes, da minha e da tua responsabilidade. O preço do sacrifício de fé. Ele entregou Isaac, o seu filho. Por quê? Porque ele tinha fé na ressurreição. Leia comigo ali, ainda em Hebreus, os versos 17, 18 e 19. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado, em Isaque será contada a tua descendência. 19. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Ele tinha fé na ressurreição. Ele tinha fé na provisão de Deus. Ele viu o Cordeiro da provisão de Deus, que representa o próprio Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Abraão é o pai da fé, porque ele acreditava que Deus pode ressuscitar os mortos. Ele acreditava, ele tinha fé na morte e ressurreição do Cordeiro da provisão de Deus. E por isso, então, ele se tornou o pai da fé. E essa fé dele se cumpriu na sua posteridade, nos seus filhos. Nós vemos isso em Romanos 4:11. Ele foi conhecido como pai da fé, porque se cumpriu na sua posteridade o que Deus prometeu. E também foi conhecido, por ter essa fé, como amigo de Deus. Vemos isso em Isaías 41:8. Tem mais um personagem, que é o Moisés. Gente, eu gosto muito do profeta Isaías, desde sempre. Acho ele um dos maiores, dos profetas maiores. Mas ele que me perdoe. Toda vez quando a gente fala de profeta do Antigo Testamento, a imagem que vem na tua cabeça é o velho barbudo com aquele vestido e um cajado na mão. E esse é Moisés. O vento batendo e a barba dele assim. Ó. Se você não leu os livros que contam a história de Moisés, a gente vai ler aqui um pouquinho. Mas pelo menos você assistiu o filme O Príncipe do Egito, o desenho animado, né? Fala sério. Tem lá na Netflix, para quem não viu. Moisés, vamos ler os versos de Hebreus 11, 24 até o 29.
Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os primogênitos. 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Então, com Moisés, eu e você aprendemos de uma forma prática o que é a vida de renúncia e de santificação. Acabamos de ler, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de ser o filho da filha do faraó, ou seja, o neto do rei da época. Playboyzão, ele abriu mão de ser o playboy daquela época. E porque ele honrou a sua identidade como povo de Deus, hebreu. Ele preferiu ser maltratado, nós lemos aqui, do que ter a alegria do pecado. Moisés foi aquele que guiou o povo de Deus. Aquele que buscava intimidade com Deus. Lembra? Ele subia no monte, ficava uma cara lá, velho. Ele descia da presença de Deus e diz a Bíblia que a sua face refletia a glória de Deus. E o povo pedia, põe um pano aí, velho, que tá tipo um farol. Pensa o tamanho da intimidade, refletir a glória de Deus. E isso, em Moisés, nós vemos um mediador entre Deus e os homens. E isso aponta para Cristo. Foi um baita de um profeta, como diriam os irmãos gaúchos aqui. Baita. Através dele, Deus operou, na época, sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele teve muito mais. Moisés, se você não sabe, teve de Deus a revelação do Gênesis. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. É muita intimidade. Pensa. Mas não acaba aí. Moisés foi aquele que celebrou a primeira Páscoa. Pensa comigo. Lembram a história? Sangue do Cordeiro passou nos umbrais das portas para que os filhos de Deus não morressem, só os egípcios. Mas Moisés também celebrou o primeiro Pentecostes. Uau! A Bíblia fala de 2 Pentecostes. O primeiro foi em Moisés. Os 2 Pentecostes são do monte. Por que Pentecostes? A palavra Pentecoste significa 50 dias depois da Páscoa. Moisés, no monte, 50 dias depois da Páscoa, celebrou, sim, o primeiro Pentecoste, que é o Pentecoste da palavra de Deus, onde Deus entregou em suas mãos a lei de Deus para o seu povo. E o segundo, você sabe, o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, de Atos. Também no monte, onde Deus derramou sobre a igreja o seu Espírito Santo. Então temos o Pentecostes da palavra e o Pentecostes do Espírito derramado. E Moisés, então, como eu falei, a gente aprende a renúncia de uma fé que não é ter as vontades respondidas. Ah, irmão, aquilo lá não deu certo porque tu não teve fé. Aonde está escrito isso? A fé é descobrir, na verdade, qual é a vontade de Deus e abrir mão de tudo para viver isso. O próprio Jesus falou. Lá em Lucas 9:5, quando ele diz, aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, dia após dia. Fala de uma fé de renúncia, negar a nós mesmos, abrir mão das nossas vontades. Lá em Mateus também 13 fala que o reino dos céus é a pérola de maior valor. Vamos abrir mão de tudo que temos em favor do reino de Deus que nos é concedido. O apóstolo Paulo considerou todas as coisas por perda, esterco, para ganhar a Cristo. A fé da renúncia fala disso. O Evangelho é o Evangelho da salvação, é o Evangelho do perdão dos nossos pecados, sim, mas também é o Evangelho da renúncia de todo cristão. Amém?
Em Moisés a gente aprende da santificação, porque o nome dele significa aquele que foi tirado, o bebê foi tirado do rio, Moisés. Fala disso, de sermos separados por Deus. Fala dessa santificação. E sem ela ninguém vai ver a Deus. Está lá em Hebreus 12, 14, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa fé de santificação fala de termos foco em Jesus, dando um bom testemunho para todos que olham, lembram das vestes? Foco em Jesus, não no que eu quero, não na minha vontade, na vontade de Deus que se cumpriu. Isso é o que nós temos de mais precioso, de maior valor. Foco na eternidade, irmãos, nas coisas do alto. Fala de foco na recompensa que nos está reservada. A gente já sabe o final da história. Foco não nas coisas passageiras desse mundo, porque em Cristo nós temos a suficiência de tudo que precisamos. Foco na recompensa. Lá em Mateus 25, 21, diz que nós vamos participar da alegria de Deus, temos que ter foco nisso. Foco no final da história, como o de Moisés. Ele viu o Senhor passando, ele viu a glória de Deus e nós o veremos como ele é. Foco nessas coisas, na glória e na bondade de Deus. A fé é um dom de Deus, é um presente. Efésios 2, 4 fala disso, 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é dom de Deus. Não vem de vós para que não se glorie. É dom de Deus. A fé é dom de Deus. Spurgeon dizia, somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é como um duto, um cano, onde Deus derrama a salvação dos nossos corações. O cano não fomos nós que construímos, não fomos nós que compramos, nos foi dado também para receber. Amém? Então a fé é um dom de Deus para nós desfrutarmos da alegria da salvação nessa vida. A plena consciência de quem somos em Cristo. Essa fé firmada na obra de Jesus. Porque no céu nós não vamos precisar de fé. Não vamos precisar mais. Porque o veremos com os nossos olhos. Então a fé é útil para aqui. Para esses dias. Talvez alguém possa me perguntar, mas pastor, o mundo jaz no maligno, a vida é tão difícil, a carne é fraca. É difícil ficar firme na fé. Talvez, porque a tua fé, meu irmão, seja edificada na areia movediça, da inconstância, da tua incredulidade. Se nos falta fé, devemos pedir, Senhor, dá-nos fé. A fé em Cristo somente. Ou talvez a tua fé esteja firmada na inutilidade dos teus esforços. Toda tentativa nossa de fazermos as coisas de lutarmos pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Todo esforço é inútil. Quando essa fé deveria estar fundamentada, firmada na rocha da obra perfeita de Cristo Jesus. É ali que ela tem que estar fundamentada, na rocha. Essa fé inabalável, na palavra de Deus. No final você vai ver que essas 5 solas se completam. A última mensagem, vamos tratar disso. Nós temos que exercitar essa fé, essa confiança, essa certeza da justificação pela fé que nos foi dada. Essa fé que é a vitória que vence o mundo. Precisamos de uma fé como a de Moisés. Olha comigo o verso 27 de novo, finalzinho. Nós precisamos urgente, irmãos, de uma fé como a de Moisés. A fé de quem vê aquele que é invisível. É assim que tem que ser a nossa fé. Ou seja, nós temos que ter uma expectativa, uma esperança, uma confiança, uma alegria, não no hoje, não no aqui e agora, mas no porvir. Amém? Caminhando para a aplicação, então, nós aprendemos com esses 3 personagens várias coisas.
que são úteis e práticas para a nossa vida de fé. Enoque, Abraão e Moisés tinham uma fé digna de ser imitada. Como eles, nós somos justificados pela fé para andar com Deus, para obedecermos e confiarmos em Deus, para renunciarmos às coisas desse mundo, para vivermos em santidade, percorrendo a carreira que nos foi dada com perseverança. Temos que caminhar. O Senhor nos sustenta. Nós temos que prosseguir olhando sempre para o nosso maior exemplo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus tem que ser o motivo, o objeto e o alvo da nossa fé. Amém? Então eu conclamo a ti, meu irmão, minha irmã, tenha fé no Pai. No Pai que com confiança e esperança nos chamou para isso, termos confiança e esperança, fé na fidelidade de Deus, não em nós, mas na fidelidade, na justiça daquele que nos chamou. Tenha fé na obra do Filho. Jesus morreu na cruz, não para Deus nos amar. Ele morreu porque Deus nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Tenha fé no Espírito Santo, que é aquele que nos sustenta no caminho, aquele que conduz os nossos passos no arrependimento e na santidade. Para concluir, você vai ler comigo, ainda em Hebreus 11, o 32, até os versos 1 e 2 do capítulo 12. E que mais direi? Pois que me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos de terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. 12. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da vergonha que sofreu, está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Então a justificação pela fé fala disso, que nós não devemos nunca nos esquecer, que foi Jesus quem abriu o caminho para os filhos de Deus, o caminho da graça, o caminho da justificação pela fé. Fé daqueles que pertencem e estão guardados do Senhor. Fé dos que são salvos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Fé dos que aguardam a volta do seu Redentor, aquele que vai nos levar para a terra prometida, para morarmos na eternidade com o Senhor, que é o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Amém.